Santa Teresa de Jesus. Livro da Vida, ou Autobiografia. Capítulo 30. Retoma a narração da sua vida e diz como o Senhor remediou muitos seus trabalhos, trazendo ao lugar onde ele estava o santo varão Frei Pedro de Alcântara, da Ordem do Glorioso São Francisco. Trata também de grandes tentações e trabalhos interiores que tinha algumas vezes. Vendo eu, pois, o pouco ou nada que conseguia fazer para não ter estes ímpetos tão grandes, também já eu temia de os ter, porque pena e contento, não podia eu entender como podiam andar juntos. Pena corporal e contento espiritual, já eu sabia que era bem possível, mas tão excessiva pena espiritual e com tão grandíssimo gosto, isto me desatinava. Nem mesmo cessava em procurar resistir-lhe, mas podia tão pouco, que algumas vezes me cansava. Amparava-me com a cruz e queria me defender daquele que com ela nos amparou a todos. Via que ninguém me entendia, que isto era muito claro para mim, mas não o ousava dizer senão a meu confessor, porque seria dizer, bem de verdade, que não tinha humildade. Foi o Senhor servido de remediar grande parte do meu trabalho. E por então todo ele, com trazer a este lugar o bendito Frei Pedro de Alcântara, de quem já fiz menção e disse um pouco da sua penitência. Entre outras coisas, certificaram-me que durante 20 anos tinha trazido continuamente um cilício de folhas de lata. É autor de uns pequenos livros de oração que agora se usam muito, em língua vulgar, porque, como quem a tinha bem exercitado, escreveu muito proveitosamente para os que a têm. Guardou a primeira regra do bem-aventurado São Francisco com todo o rigor, e mais um pouco que lá fica dito. Soube, pois, a viúva, serva de Deus e minha amiga de quem tenho falado, que estava aqui tão grande varão. Sabia a minha necessidade, pois era testemunha das minhas aflições e me consolava muito, era tanta a sua fé que não podia deixar de crer que era Espírito de Deus o que todos os mais diziam ser do demônio. Como é pessoa de muito bom entendimento e de muito segredo e a quem o Senhor fazia muitas mercês na oração, quis Sua Majestade dar-lhe luz no que os letrados ignoravam. Davam-me licença meus confessores para que me descansasse nela, comunicando-lhe algumas coisas que então tinha, pois por muitas razões era digna disso. Cabia-lhe, algumas vezes, parte das mercês que o Senhor me fazia, com avisos muito proveitosos para sua alma. Pois, assim que o soube, para que mais facilmente pudesse tratar com ele, sem dizer-me nada, alcançou licença do meu provincial para que estivesse 8 dias em sua casa. Aí em algumas igrejas falei com ele muitas vezes, nesta primeira vez que aqui esteve, e depois em diversos tempos comuniquei muito com ele. Dê-lhe conta, em suma, da minha vida e maneira de proceder na oração com a maior clareza que eu soube. Isto tenho eu tido sempre, tratar com toda a claridade e verdade com aqueles a quem comunico a minha alma. Até os primeiros movimentos quisera eu lhes fossem manifestos, e nas coisas mais duvidosas e de suspeita eu os arguía com razões contra mim. Assim, sem doblez e subterfúgio, tratei com ele da minha alma. Quase logo no princípio vi que me entendia, por experiência, e isto era tudo o que eu precisava. É que então eu não me sabia entender, como agora,
para o saber dizer, que depois recebi de Deus o saber compreender e dizer as mercês que Sua Majestade me faz. Era, pois, mister que tivesse passado por isso quem de todo me entendesse e declarasse o que era. Ele deu-me grandíssima luz, porque, pelo menos nas visões que não eram imaginárias, eu não podia entender o que podia ser aquilo, e, nas que via com os olhos da alma, tampouco entendia como podia ser, pois, como tenho dito, só era das que se veem com os olhos corporais, que me parecia a mim que havia de fazer caso, e estas não as tinha eu. Este santo homem deu-me luz em tudo e tudo me explicou. Disse-me que não tivesse pena, mas sim louvasse a Deus e estivesse tão certa de que era Espírito seu que, a não ser a fé, coisa mais verdadeira não podia haver, nem que tanto se pudesse crer. Consolava-se muito comigo e dava-me todo o seu favor e mercê, e sempre depois teve muito cuidado de mim e dava-me parte de suas coisas e negócios. E como me via com desejos do que ele já pusera por obra, pois estes dávamos o Senhor muito decididos, e me via com tanto ânimo, gostava de tratar comigo. É que, para aqueles a quem o Senhor chega a este estado, não há prazer nem consolo que iguale ao de topar com pessoas a quem lhes parece ter o Senhor concedido princípios disto mesmo. Então não devia eu ter muito mais, ao que me parece, e praza ao Senhor que o tenha agora. Teve grandíssima pena de mim. Disse-me que um dos maiores trabalhos deste mundo era o que eu tinha padecido, que é a contradição dos bons, ainda me restava muito a padecer, porque sempre teria necessidade de ajuda e não havia nesta cidade quem me entendesse. Ele falaria, no entanto, ao que me confessava e a um dos que mais penas me dava, que era este cavalheiro casado de quem já falei. Este, como quem me tinha maior amizade, me fazia toda a guerra, é a alma temerosa e santa, e, como pouco antes me tinha visto tão ruim, não acabava de se tranquilizar. E assim o fez este santo varão, que lhes falou a ambos e lhes deu causas e razões para que se tranquilizassem e não me inquietassem mais. O confessor de pouco precisava, mas o cavalheiro tanto, que ainda de todo não bastou, contribuiu porém, para que não me amedrontasse tanto. Ficamos combinados em eu lhe escrever de aí em diante o que me sucedesse de novo, e de mutuamente nos encomendarmos muito a Deus. Era tanta a sua humildade que tinha em conta as orações desta miserável. Era muita a minha confusão. Deixou-me com grandíssimo consolo e contentamento e fez com que eu tivesse oração com segurança e não duvidasse de que era de Deus. Daquilo do que eu tivesse alguma dúvida e tudo para maior segurança, desse parte ao confessor e com isto vivesse tranquila. Mas nem assim eu podia ter essa segurança de todo em todo, porque me levava o Senhor por caminho de temer, crendo que era demônio quando me diziam que o era. Ninguém podia, no entanto, fazer com que eu tivesse temor ou segurança de maneira a que lhes pudesse dar mais crédito do que aquele que o Senhor punha na minha alma. Assim é que, embora me consolasse e sossigasse, não lhe dei tanto crédito, para ficar de todo sem temor, em especial quando o Senhor me deixava nos trabalhos de alma que agora direi. Contudo fiquei, como digo, muito consolada. Não me fartava de dar graças a Deus e ao glorioso Pai São José,
pois me pareceu que o trouxera, porque era comissário-geral da custódia de São José, a quem eu muito me encomendava e a Nossa Senhora. Acontecia-me algumas vezes, e ainda agora me acontece, embora não tantas, estar com grandíssimos trabalhos de alma e ao mesmo tempo com tormentos e dores no corpo, de males tão fortes que não me podia valer. Outras vezes tinha males corporais muito graves e, como não tinha os da alma, passava-os com muita alegria. Mas, quando era tudo junto, era tão grande trabalho que me via na maior aflição. Todas as mercês que o Senhor me fizera se me olvidavam, só me ficava a memória como de coisa que se sonhou, para dar pena. É que se entorpece o entendimento de modo que me fazia andar com mil dúvidas e suspeitas, parecendo-me que não o tinha entendido bem e que talvez fosse ilusão minha. Bastava que andasse eu enganada, sem que enganasse os bons. Parecia-me ser eu tão má, que, quantos males e heresias se tinham levantado, eram por meus pecados. Esta é uma humildade falsa que o demônio inventava para desassossegar-me e, tentar se podia, trazer a alma ao desespero. Tenho já tanta experiência que é coisa de demônio, que ele, como já vê que o entendo, não me atormenta nisto tantas vezes como costumava. Isto vê-se claramente na inquietação e desassossego com que começa, no alvoroço que dá na alma todo o tempo que dura, na escuridão e aflição que nela deixa, na secura e má disposição para a oração e para qualquer bem. Dir-se-ia que afoga a alma e ata o corpo para que de nada aproveite. Porém, a humildade verdadeira, embora a alma se conheça por ruim e nos dê pena ver o que somos e pensemos grandes encarecimentos da nossa maldade, tão grandes como os que ficam ditos e se sintam de verdade, não vem com alvoroço, nem desassossega a alma, nem a escurece, nem traz secura. Antes, pelo contrário, pois é tudo ao revés. Arregala com quietude, com suavidade, com luz. Pena que, por outra parte, conforta por ver quão grande mercê lhe faz Deus em lhe dar aquela pena e quão bem empregada é. Dói-lhe o que ofendeu a Deus e, por outra parte, a sua misericórdia o delata. Tem luz para se confundir a si mesma e louva a sua majestade porque tanto lhe sofreu. Nesta outra humildade, que insinua o demônio, não há luz para nenhum bem, tudo lhe parece pó e Deus a fogo e a sangue. Representa-lhe a justiça aí, embora tenha fé de que há misericórdia, porque o demônio não pode tanto que a faça perder, é de maneira a não me consolar, antes, quando olha tão grande misericórdia, a ajuda a maior tormento, porque parece que estava obrigada a mais. É uma invenção do demônio das mais penosas e subtis e dissimuladas que tenho conhecido dele, e assim quiser avisar vossa mercê para que, se por aqui o tentar, tenha alguma luz e o conheça, se ele lhe deixar entendimento para o perceber. Não pense que bastam letras e saber, pois embora a mim tudo me falte, depois que saio disto, bem vejo que é desatino. O que tenho entendido é que o Senhor assim o quer permite e dá licença ao demônio, como lhe a deu para que tentasse a Job, embora a mim, como a ruim, não seja com aquele rigor. Tem-me acontecido e me recordo ter sido um dia antes da véspera do Corpus Christi, festa de que sou devota, embora não tanto como devia. Desta vez durou-me só até ao dia,
que de outras vezes durou-me 8 e 15 dias e até 3 semanas e não sei se mais, em especial as semanas santas em que costumo ter as minhas delícias de oração. Acontece-me que o demônio me prende de repente o entendimento, com coisas tão ridículas às vezes, que em outras ocasiões me riria delas, e o faz estar transtornando tudo o que ele quer. A alma ali se fica aferrolhada, sem ser senhora de si, sem poder pensar outra coisa mais que nos disparates que ele lhe representa, que quase não tem tomo, nem atam nem desatam, só atam para oprimir a alma de maneira que não cabe em si. É assim que me tem acontecido, parecer-me que andam os demônios como que jogando a bola com a alma e sem ela conseguir livrar-se de seu poder. Não se pode dizer o que neste caso se padece, ela anda a buscar amparo e permite Deus que não o encontre, só fica sempre a razão do livre albedrio, mas não clara. Digo eu que deve ser quase como ter vendados os olhos, como uma pessoa que muitas vezes tem ido por um caminho que, embora seja de noite e às escuras, pelo tino anterior, já sabe onde pode tropeçar, porque o tem visto de dia e guarda-se daquele perigo. Assim é aqui para não ofender a Deus, parece que se vai pelo costume. Deixemos de parte o mantê-la ao Senhor, que é o que faz ao caso. A fé está então tão acalmada e adormecida como todas as demais virtudes, embora não perdida, pois que bem acredita o que a Igreja crê e tem por verdade, mas pronunciado com a boca, e parece-lhe, por outro lado, que a apertam e entorpecem, tem a impressão que é quase como uma coisa que ouviu ao longe que ela conhece a Deus. O amor tem-no tão tíbio que, se ouve falar dele, escuta como uma coisa que crê ser assim, porque a Igreja o tem por verdade, mas não tem memória daquilo que tem experimentado em si. Ir rezar ou estar em solidão não é senão para lhe causar mais angústia, porque o tormento que sente em si é incomportável. A meu parecer, é um pouco cópia do inferno. Isto é assim, segundo o Senhor me deu a entender numa visão, porque a alma se queima em si, sem saber quem nem por onde lhe põe fogo, nem como fugir dele, nem com que o apagar. Pois, querer buscar remédio na leitura, é como se não soubesse ler. Uma vez aconteceu-me ir ler uma vida de um santo a ver se me embebia e consolava com o que ele padeceu, e ler 4 ou 5 vezes outras tantas linhas e, apesar de serem língua vulgar, menos entendia delas no fim do que no princípio, e assim o deixei. Isto me aconteceu muitas vezes, mas desta, me recordo mais em particular. Ter, pois, conversação com alguém, é a pior, porque o demônio incute um espírito tão desabrido de ira, que me parece a todos quereria comer, sem poder fazer mais nada. Alguma coisa aparece, no entanto, que faço em me ir à mão, ou falo o Senhor em ter de sua mão a quem assim está, para que não diga nem faça contra seus próximos coisa que os prejudique e em que ofenda a Deus. Pois ir ao confessor, o certo é que muitas vezes me acontecia isto que direi. Embora sendo tão santos como são os que neste tempo tratei e trato, me diziam palavras e me ralhavam com uma aspereza tal, que depois, quando eu lhes repetia, eles mesmos se espantavam e me diziam que mais não estava em sua mão. Porque, ainda que propusessem a si mesmos não o fazer de outras vezes, quando tivesse semelhantes trabalhos de corpo e de alma, porque ficavam depois com compaixão e até escrúpulo, e se determinavam a consolar-me com piedade, não podiam.
Não diziam eles palavras más? Digo em que ofendessem a Deus. Mas as mais desabridas que se sofriam num confessor. Deviam pretender mortificar-me, e embora outras vezes gostava e estivesse para o sofrer, então tudo me era tormento. Pois dá-me também para recear que os engano, e então a eles e avisava-os muito deveras que se acautelassem de mim, que poderia ser que os enganasse. Bem vi eu que, com advertência, não o faria, nem lhes diria mentira, mas tudo me era causa de temor. Um deles me disse uma vez, pois entendeu a tentação, que não me afligisse, porque embora eu quisesse enganá-lo, senso tinha ele para não se deixar enganar. Deu-me isto muita consolação. Algumas vezes, e quase habitualmente, pelo menos o mais frequente, em acabando de comungar, descansava, e até algumas vezes, em chegando ao sacramento, logo no mesmo momento ficava tão bem de alma e corpo, que eu me espantava. Não parece senão que, num instante, se desfazem todas as trevas da alma, e desponta o sol, conhecendo então as tontarias em que tinha estado metida. Outras vezes, com uma só palavra que me dizia o Senhor, como, não estejas aflita, não tenhas medo, como já deixei dito de outra vez ou com ver alguma visão, ficava de todo sã, como se nunca tivesse tido nada. Regalava-me com Deus, queixava-me a Ele, como consentia que tantos tormentos padecesse. Mas tudo isso era bem pago, pois que quase sempre vinham depois em grande abundância as mercês. Não me parece senão que a alma sai como o ouro do crisol, mais afinada e clarificada para verem-se o Senhor. E assim se fazem depois pequenos estes trabalhos, apesar de parecerem incomportáveis, e se desejam tornar a padecer, se o Senhor disso mais se há de servir. E, ainda que haja mais tribulações e perseguições, conquanto se passem sem ofender o Senhor e de as padecer por Ele, tudo é para maior lucro, embora eu não os leve como se hão de levar, senão muito imperfeitamente. Outras vezes me vinham e vêm tribulações de outro gênero, que de todo em todo me parece que se me tira a possibilidade de pensar coisa boa, nem desejá-la fazer, e só me fica a alma e o corpo de todo inútil e pesado, mas não tenho com isto essas outras tentações e desassossegos, a não ser um desgosto, sem entender de que, e nada me contenta a alma. Procurava então fazer boas obras exteriores para me ocupar um tanto à força, e reconheço bem o pouco que é uma alma quando se esconde a graça. Não me causava isto muita pena, porque, ao ver assim minha baixeza, me dava alguma satisfação. Outras vezes, acho-me de modo que tampouco posso pensar coisa ordenada a respeito de Deus, nem de bem que vá com algum assento, nem ter oração, ainda que esteja em soledade, mas sinto que o conheço. O entendimento e a imaginação entendo eu que é o que aqui me prejudica, pois a vontade me parece que está boa e disposta para todo o bem. Este entendimento, porém, está tão perdido que não parece senão um louco furioso que ninguém consegue atar, nem sou senhora de o fazer estar quedo, sequer o tempo de um credo. Algumas vezes me rio e conheço minha miséria, fico a olhar para ela e deixo-a ver o que faz, e, glória a Deus nunca, por maravilha, vai a coisa má, mas sim indiferente, se há alguma coisa a fazer aqui, ali ou acolá.
Conheço, então, melhor a grandíssima mercê que me faz o Senhor quando está atado este louco em perfeita contemplação. Vejo o que seria se me vissem neste desvario as pessoas que me têm por boa. Tenho grande lástima de ver a alma em tão má companhia. Desejo vê-la com liberdade, e assim digo ao Senhor, quando, Deus meu, chegarei finalmente a ver a minha alma toda unida em vosso louvor, de modo a que vos gozem todas as potências. Não permitais já, Senhor, que seja assim despedaçada, que não parece senão que cada pedaço anda disperso por seu lado. Isto, padeço eu muitas vezes. Algumas bem entendo que faz muito ao caso a pouca saúde corporal. Recordo-me muito do dano que nos fez o primeiro pecado e que daqui nos vem, penso eu, os sermos incapazes de gozar de tanto bem em um ser, e devem ser os meus que, se eu não tivesse cometido tantos, estaria com mais inteireza no bem. Passei também outro grande trabalho pois, como me parecia entender todos os livros que lia, que tratam de oração, e que o Senhor já me tinha dado aquilo, achei que não tinha necessidade deles e assim não os lia, mas sim, vidas de santos, porque como eu me vejo tão falha no que eles serviam a Deus, isto parece que me aproveita e anima. Parecia-me pouca humildade pensar que já tinha chegado a ter aquela oração, e como não podia conseguir de mim mesma pensar outra coisa, dava-me isto muita pena, até que letrados e o bendito Frei Pedro de Alcântara me disseram que não fizesse caso. Bem vejo eu que, no servir a Deus, ainda não comecei. Embora no fazer-me Sua Majestade mercês seja como aos muito bons, e que sou a mesma imperfeição, a não ser nos desejos e em amor, pois nisto bem vejo me favoreceu o Senhor, para que eu possa servir em alguma coisa. Bem me parece a mim que o amo, mas as obras me desconsolam e as muitas imperfeições que veio em mim. Outras vezes dá-me uma tontice de alma, digo eu que é. Pois, nem bem nem mal me parece que faço, senão andar na pegada das pessoas, como dizem, sem pena nem glória, nem lhe dá vida, nem morte, nem prazer, nem pesar. Nem parece que se sinta nada. Parece-me a mim que anda a alma como um jumentinho que pasta, que se sustenta porque lhe dão de comer e come quase sem o sentir. É que, neste estado, a alma não deve estar sem comer algumas grandes mercês de Deus, pois em vida tão miserável não lhe pesa viver e leva isto com igualdade de ânimo, mas não se sentem movimentos nem efeitos para que a alma o entenda. Parece-me agora a mim que é comum navegar com o vento muito sereno, que se anda muito sem entender como. Nestas outras maneiras são tão grandes os efeitos, que a alma vê quase logo sua melhoria, porque fervem os desejos e nunca acaba a alma de se satisfazer. Isto tem os grandes ímpetos de amor, que tenho dito, a quem Deus os dá. É como umas fontesitas que eu tenho visto manar, que nunca cessam de fazer mover a areia para cima. Bem natural me parece este exemplo ou comparação das almas que aqui chegam, sempre estabolindo o amor e pensando o que fará. Não cabe em si, como na terra parece que não cabe aquela água, senão que a lança de si. Assim está a alma muito habitualmente, que não sossega nem cabe em si com o amor que tem, já ele a tem embebida em si. Quereria que outras bebessem, pois a ela não lhe faz falta, para que a ajudassem a louvar a Deus.
Oh! Quantas vezes me recordo da água viva de que falou o Senhor à samaritana. E assim sou muito afeiçoada àquele evangelho, e certo é que, sem entender como agora este bem, já o era desde muito criança e suplicava muitas vezes ao Senhor que me desse daquela água aí, onde eu estava sempre, tinha um quadro, de quando o Senhor chegou ao poço, com este letreiro, Domine, dá-me água. Parece também como um fogo que é grande e, para que não se apague, é preciso que tenha que queimar. São assim as almas que digo. Ainda que fosse muito à sua custa, quereriam trazer lenha para que não cessasse este fogo. Eu sou tal que, até com palhas que pudesse lançar nele, me contentaria. E assim me acontece algumas e muitas vezes, umas, eu me rio e outras me aflijo muito. O movimento interior incita-me a que sirva em algo, já que não sou para mais, em pôr ramitos e flores em imagens, em varrer, em compor um oratório, em umas coisitas tão baixas que me fazia confusão. Se fazia ou faço alguma penitência, era tudo pouco e de maneira que, a não aceitar o Senhor à vontade, via que era sem nenhum préstimo, e eu mesmo me ria de mim. Pois não tem pouco trabalho as almas a quem Deus dá, por sua bondade, este fogo de seu amor em abundância, se lhes faltarem forças corporais para fazer alguma coisa por ele. É uma pena bem grande, porque, como lhe faltam forças para deitar alguma lenha neste fogo e ela morre para que não se apague, parece-me que dentro de si ela se consome e se faz cinza e desfaz em lágrimas e se queima, e é grande tormento, embora saboroso. Louve muito e muito ao Senhor a alma que chegou aqui e a quem Ele dá forças corporais para fazer penitência, ou lhe deu letras e talentos e liberdade para pregar e confessar e levar almas a Deus, que não sabe nem entende o bem que tem, se não chegou a experimentar o que é não poder nada no serviço do Senhor e receber sempre muito. Seja bendito por tudo e deem-lhe glória os anjos. Amém. Não sei se faço bem em escrever tantas minudências. Como vossa mercê me tornou a mandar que não se me desse nada de me alongar, nem deixasse nada por dizer, vou tratando com clareza e verdade tudo que me recordo. E não pode deixar de ficar muito por dizer, porque teria de gastar muito mais tempo, e tenho tão pouco como tenho dito, e porventura para não tirar nenhum proveito,